Vidas negras importam. Outras notícias. Elesemog. Não vou às rimas como esses poetas que salivam por qualquer osso. E Maripanema com morena é moleza. Quero ver combinar prosaicamente flor do campo com vigário geral. Ternura com carandiru. Ou menina carinhosa trem para chaperi. Não, não sou desses poetas que se arrimam e se arrumam em coquetéis e se esquecem do seu povo lá fora. Outras notícias. Elesemog. Salve! Meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento de Gerações. E essa conversa boa, essa conversa importante, eu ofereço a Rogério Silvestre, Ilma de Fátima de Jesus, Luana Levi e Bárbara Inês. E aí eu tenho o prazer de apresentar e conversar com Matheus Gato. Salve, Matheus, bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença, querido. Eu que agradeço, Plínio. Prazer enorme estar aqui nas notas de esclarecimento. Beleza. Querido, é aquela história. Se apresente, por favor, conte, converse. O meu nome é Matheus Gato, sou professor de Sociologia da Universidade de Campinas, onde eu coordeno também o Núcleo Bitita, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus, e também sou um dos coordenadores e pesquisadores do Núcleo Afro-Sebrap. Eu tenho Le- desenvolvido pesquisas sobre relações raciais, literatura, sociologia da cultura e temas afins. Legal, isso é necessário. E aí, por favor, conte. E depois até vou perguntar o que, assim, mais atraiu nesse seu trabalho, um dos seus trabalhos. Mas isso, conte como está sendo essa pesquisa, esse resgate, principalmente na Universidade, na Unicamp, que pelo bem e pelo mal, tem várias. Aquela cidade de Campinas, ela tem várias situações, assim, bem interessantes falando. Aham. Eu já vim desenvolvendo há muito tempo, né, desde a época do meu mestrado, um estudo sobre intelectuais negros no Nordeste, mais particularmente no Maranhão, no final do século XIX e no começo do século XX. Em particular, as trajetórias do Ashoka Marx, que nasceu em 1876 e morreu em 1918, e do Nascimento Moraes, que nasceu em 1882 e morreu em 1958, do século XX, né? Então, são duas trajetórias bem interessantes, porque as obras deles flagram um período muito importante da nossa história, que é o pós-abolição. É um período muito difícil da gente poder recontar a partir, digamos assim, desse tipo de fala, né? Então a gente vê muitos esforços metodológicos dos historiadores para tentar capturar o que seria, na verdade, as visões da gente negra sobre aquele período, com arquivos, analisando fontes policiais, fontes de diversos tipos. E a literatura ela aparece como um material muito interessante, tanto por desfigurar aquela realidade, tanto também por constituir uma memória alternativa a o que se conta na história oficial sobre esse período. Então, é um material dos mais interessantes. Eu venho trabalhando com isso já há uns 15 anos. Não, e é extremamente valioso, porque se a gente está falando do Maranhão, por exemplo, que aí já temos Maria Firmina, que graças a ações do Nascimento teve esse resgate, trouxe à luz outra vez. E Astolfo Marques, né, que ele tem uma trajetória, e fora os escritos. Fala um pouco do Astolfo Marques, por favor. O Astolfo Marx ele nasceu em 1876 e, bom, finalmente sabemos, ele foi um dos beneficiários da lei mesmo do ventre livre. Eu soube muito recentemente, tratei uma equipe de pesquisa que trabalha comigo, a Luísa, o Guilherme Renan e um grande colega aqui também é em São Luís do Maranhão, e a gente tem trabalhado muito nesse levantamento de arquivos. E a gente finalmente conseguiu achar a data de nascimento, o registro do nascimento dele, e descobrir que sua mãe era escravizada mesmo no momento em que ele nasceu. Então ele nasce numa família em que são muitos irmãos, tem os irmãos que nasceram livres, como ele, e tem que ele é caçula, mas ele também tem irmãos que nasceram escravizados.
E a mãe vai ser libertada a partir de 1883, pelo menos, quando o Senhor morre. A gente nunca achou a carta de alforria dela, então a gente sabe que quando o Senhor dela morreu, ele libertou todos os escravizados que estavam sobre o poder dele. E ela era uma desses. Ela estava sob seu poder. Então a gente sabe que quando o Astolfo Marx tinha 7 anos, a sua mãe foi libertada. Isso é muito interessante porque quando um dos poucos depoimentos dele a esse respeito, ele diz: sou filho da Cafusa Livre, Maria Delfina da Conceição, né? Ou seja, ele não relata a posição de escravizada da mãe nos primeiros anos da infância dele, né? Isso também, ou seja, esses silêncios que vão construindo um pouco o que era o senso de dignidade desses homens negros livres, que viveram aí o final da escravidão e o comecinho da República. Ele conseguiu estudar erraticamente no sistema público de educação, mas ele não consegue ingresso ao Liceu Maranhense. E o Liceu era, digamos assim, a porta de acesso para as faculdades do país. Então, você só poderia fazer direito, medicina, as engenharias, se você fechasse o que era na época o curso do Liceu. Então, ele mesmo tendo uma formação errática, o rapaz de 20 anos, por exemplo, ele trabalhava como se dizia na época, né, vassoura, né, na biblioteca pública da cidade, né? Mas logo depois ele ganha uma outra posição, então ele entra trabalhando como contínuo e ganha uma outra posição, que é a posição de amanuense, que é uma espécie de secretário, e o fato dele trabalhar na biblioteca, e ele passa a ter o controle dos acervos. Ele era uma pessoa muito estudiosa, muito muito concentrada, faz com que ele tenha um domínio muito grande do acervo, que era o acervo mais importante para todos os intelectuais do período, porque o período dele também é um período de vigência do regionalismo. Então ele passa a ser uma espécie também, tanto de fonte do que é erudito, porque ele controla a biblioteca, como o programa regionalista trazia em sua base muitas das coisas que o Astolfo Marx conhecia, que tinham a ver com a família dele, que tinham a ver com a história dele nos bairros negros e pobres da cidade. Então, quando a gente vê os contos que ele escreve, por exemplo, num livro como A Vida Maranhense, na verdade é o retrato, né, dessa cidade negra, dessa cidade pobre, mas dessa cidade palpitante de festa, né, palpitante dessa criação de espaços e zonas alternativas de liberdade, né? Uma outra coisa muito marcante do trabalho do Astolfo Marx é a descrição que ele faz do massacre que ocorreu aqui em São Luís do Maranhão no 17 de novembro, que é o massacre de negros durante a proclamação da República, né? E ele escreve uma novela chamada Nova Aurora, onde ele descreve isso, né? E o que é muito interessante é que quando você contrapõe os materiais de época e mesmo materiais historiográficos produzidos ao longo do século XX, para o Astolfo Marx, o massacre era um grande evento, era o evento mais importante, era o evento decisivo do que significava a passagem do Império para a República e as contradições do fim da escravidão. Enquanto que quando você olha na historiografia do período dele e depois são pequenas frases, pequenas notas, pequenos elementos. Então é muito interessante olhar para essa literatura porque ela valoriza eventos que foram silenciados do ponto de vista da historiografia tradicional. Eu organizei recentemente 2 livros dele. Um chamado O 13 de Maio e Outras Histórias do Pós-Abolição, que foi publicado pela editora Fósforo, e um outro chamado, a republicação dessa novela, A Nova Aurora, pela editora Show, né? O livro da editora Fósforo eu gosto muito, porque intelectuais como Astolfo Marques e outros construíram o que a gente pode dizer que é uma narrativa negra do 13 de maio, que era o que estava um pouco fora do nosso horizonte de memória, né? Então é muito interessante o modo como ele vai traduzindo quais foram os significados do 13 de maio para aquelas pessoas que estavam lá, que viveram aquele período, né? Então acho que o meu ponto preferido dele chama Ser 13, que é justamente sobre os significados de ter sido libertado exatamente no dia 13 de maio, né? Em que duas libertas estão conversando numa praça em 1905
e elas querem, na verdade, ir para as festas, elas querem ir para as comemorações tradicionais, que os 13 de maio, ou seja, que as pessoas que haviam sido libertadas costumeiramente faziam, né? Uma coisa é você ser libertado no 3 de maio, outra coisa é você ser como o Astolfo Marx, um ingênuo, outra coisa é você ser uma pessoa nascida livre, outra coisa é você ser uma pessoa negra, nascida escravizada. Ou seja, as formas de acesso à liberdade constituíram identidades sociais, né? Diferenciaram a, a população, a gente negra, né? Então, essas personagens, elas querem ir nas festas, que na cabeça delas, aquelas pessoas que tinham sido libertas no 13 de maio deveriam fazer para comemorar, né? E elas percebem que as festas não estão acontecendo, né? E elas começam a notar que as pessoas estão escondendo que foram libertadas no dia 13 de maio. E todo o conto é porque elas lembram e elas sabem quem são as pessoas, elas sabem quem está mentindo, quem está falando a verdade. Então também tem um toque de humor, tem um toque que é muito, né, engraçado. Então ele vai narrando um pouco o que é a mudança desses significados, né? Porque uma coisa, se você está no estado imperial, você está sendo liberto diretamente pelo Estado e não pelo Senhor e não num jogo privado, isso é uma distinção nobiliárquica. Esse Estado é uma monarquia. Mas se esse Estado é uma república, isso é apenas isso apenas significa a permanência na escravidão até os seus últimos dias. Então isso se transforma numa desonra social e numa das marcas da racialização. Então todo esse jogo, né? Isso é só um conto, né? Nossa, são vários. Então, todos esses. Então, o que me encantou nesse material, também como sociólogo, foi a experiência de conhecimento que só o material literário também conseguia dar. Claro, isso é perceptível por outras fontes, mas o material literário dizia isso de uma maneira que outras fontes não conseguiam traduzir. Então, tem Legal. muita Legal. coisa. Não, o Astolfo Max, a gente até já apresentou o ano passado. Julho do ano passado, nós fizemos um griot com ele, em cima do seu trabalho, do seu livro, e divulgamos aqui disso, do Astolfo Max. E foi um negro notável e sempre encantou, né? Principalmente dessa questão dessa busca do saber dele, e repete, quando eu falo que acontece com dois, acontece com 16. Que acontece com Lima, com Luiz Gama, e procurar os estudos, com Machado de Assis, né, e a Sofumax. Então, e esses todos buscando conhecimento. Então, isso é muito legal, muito Então, interessante. esse ponto é um ponto central, porque a gente narra a história da intelectualidade negra brasileira como se ela fosse muito recente, né? Então, quando a gente narra em geral, quando a gente abre as redes sociais, a mídia, etc., o que a gente vê são os intelectuais muito do século XX, né? E no século XIX, os que a gente conhece são aqueles diretamente ligados ao abolicionismo, gente como Luiz Gama, gente como José do Patrocínio, né? Ou seja, gente também que apareceu na segunda metade do século XIX. Né? Então, a geração vamos dizer assim, é até difícil elaborar, né? Mas na primeira metade do século XIX está se configurando o espaço do que é o intelectual no país, né? Jornais, o espaço público e etc. E a gente já tem a atuação de intelectuais negros, pelo menos desde a primeira geração da independência, né? Então acho que essa história ela precisa ser narrada pelo menos com seus 200 anos, até para a gente compreender permanências e mudanças, né? Uma coisa que a gente consegue compreender quando a gente olha essa história nesse largo espectro é que os movimentos sociais, desde o abolicionismo, não só do ponto de vista do movimento negro moderno, são um espaço de constituição de intelectuais. Por isso é que a gente lembra de Luiz Gama, sempre. Por isso é que a gente consegue lembrar desses. Porque o movimento constrói jornal, o movimento constrói panfleto, o movimento constrói fórum de expressão pública, né? Então tem coisas
que a gente ainda está vivendo, porque o movimento negro permaneceu, no século XX, os movimentos negros conseguiram se constituir nesse espaço e foram, durante muitos anos, o principal espaço, né? A gente vê aí grandes permanências também, quando a gente consegue olhar, quando a gente consegue imaginar que essa história não tem 50, que essa história não tem 100, que essa história tem pelo menos 200 anos, a gente consegue observar continuidades e rupturas de maneiras diferentes, né? Não, e se a gente for imaginar, é um pouco mais, e acho que é por aí, 200 anos, se a gente for um marco, que não seja o Luiz Gama, mas um marco assim, o primeiro jornal negro, Homem de Cor, que foi fundado, tá? É 1831, então estamos aí, É estamos, a regência, exatamente. né? Exatamente, estamos no começo, estamos isso, recém, como você mesmo falou, a coisa aconteceu e deve ter tido acontecimentos até da independência para cá, então estamos É. aí. A grande complicação de quando a gente olha para o século XIX é que as categorias de cor, às vezes, elas têm significados diferentes ao longo do tempo, né? Então, o modo como a gente nomina o que é um homem de cor, uma pessoa negra hoje mudou, né? A escravidão mexia muito nas classificações de cor. Então, quando a gente está nominando uma pessoa preta, né, no período da escravidão, muito provavelmente, quando a gente lê numa fonte, muito provavelmente não está nomeando uma pessoa de cor escura, mas está nomeando provavelmente uma pessoa escravizada, né, ou um africano, né? Então, o modo como a hierarquia da escravidão constituía as classificações de cor, né, tem trabalhos muito legais sobre isso, da Hebe Matos, tem uma historiografia muito interessante no Brasil sobre a da Vlamira, da Luciana, tem uma historiografia muito interessante no Brasil sobre isso, né, para permitir a gente compreender essa. Eu sou fascinado com esse universo. Não, somos, porque, Matheus, fazer trazer essa informação, escurecer bastante isso é o que a gente precisa fazer. Porque primeiro a gente não se sente sozinho, primeiro a gente percebe que não somos os primeiros, porque tem essa coisa, somos muitos de muitos que já foram, que muitos que virão, então a gente é Exu e tá indo nas coisas. É reconfortante, é interessante, é importante mesmo. E por outro lado, a história que a história da própria intelectualidade brasileira não pode ser narrada sem isso. Tem algo que a gente perde, quer dizer, tem esse aspecto que você destaca, né, que é o que a população negra, né, que nós negros perdemos enquanto memória, né, enquanto possibilidade de espelhamento, quando a gente não tem essa memória social. Mas também tem isso é central, né? Concordo com você. E também tem uma outra coisa. A própria história do que é ser intelectual no Brasil acaba sendo uma história não contada, né? Ou seja, porque você não consegue entender que história é essa sem essas pessoas. A gente está falando de Machado de Assis, de Lima Barreto, de João Rufino, de pessoas que explicam o que é o mundo intelectual brasileiro, além de explicarem o que é ser intelectual negro no Brasil. Não, Então, a gente tem que ter essa, né? Acho muito, muito interessante. não, você imagina, se a gente está falando do século XIX, né, que é uma discussão que precisa, se a gente for imaginar também uma outra discussão, não é, eu sei que não é o que você falou, mas que sempre me vem também, é toda essa questão do Lino Guedes, que de Campinas faz todo aquele trabalho, vem para São Paulo, tem um embrólio aqui em São Paulo que faz ele sumir, né? Que faz ele É, sumir das coisas, assim. e que teve uma produção muito relevante, né, na imprensa Então, negra, né? Ele tem aquele título lindo, né? Negro, Preto, Cor da Noite, nossa né? senhora, Brincando com o universo da palavra, brincando com a escuridão, né? exatamente, exata. Negro, Preto, Cor da Noite, né? Um título maravilhoso, né? E vários outros que a gente ainda está por descobrir, porque a verdade é que precisa de muita pesquisa, as pesquisas são muito concentradas em determinadas regiões do país. A gente tem já né, pelo menos desde os anos 50, um esforço de pesquisa né, sobre a imprensa negra
Estou falando de conhecimento universitário mesmo, né? Sobre Sim. a imprensa negra paulista, né? Os textos clássicos do Roger Bastide sobre isso, então, vários estudos que emergiram depois. Então, há uma tradição de estudo sobre isso, por exemplo, no caso de São Paulo, né? Mas a gente precisa entender o que aconteceu no Ceará, o que aconteceu em Pernambuco, o que aconteceu em Goiás, o que aconteceu em várias regiões do Brasil, né? Para a gente poder entender essa complexidade toda, aonde essa experiência admitiu outros matizes, né? Então a gente está numa fase que a gente ainda tem muito a aprender ainda sobre isso. Não, necessário, porque é radiar. Você traz para o Nordeste, a gente joga mais para o Sul. O que que foi esse negro em Pelotas? O que que é esse negro em Santa Catarina? Exatamente, Né? exatamente. Então né? O que que somos esses negros desses lugares todos? Porque também esse nosso resgate com as Áfricas, que é necessário, que bora lá, tem esse resgate também. Tudo bem, mas nós estamos aqui há 500 e poucos anos, né? Quase vamos fazer 500, 400 e muito. Então a gente também fez uma construção, né? Desses encontros, dessas divisões nesse país, assim, o que esse negro construiu, né? Tudo isso. Uhum. Bem interessante. O outro pesquisador que você faz, você é um, O outro intelectual. é, É um cara fantástico, chamado Nascimento Moraes, né? Nascimento. Nascimento Moraes também nasceu de ventre livre, né, em 1882, então é ingênuo, né? Essa é a posição, é um menino ingênuo, né? Mas eu acho que o Nascimento Moraes fez o liceu, né? Ele não chegou, ele queria fazer engenharia, né? A engenharia, as faculdades de engenharia no século XIX, elas aparecem como, vou fazer aqui uma brincadeira, né? Como um verdadeiro lugar de negro entre as faculdades imperiais, né? Então, Lima Barreto estava na engenharia, André Rebouça estava na engenharia, Teodoro Sampaio estava na engenharia, Nascimento Moraes queria fazer a engenharia. Quando você olha para as pesquisas sobre engenharia, aparece, né, gente negra, né? O pai do Edson Carneiro estava na engenharia, né? Então, a engenharia é um lugar muito importante dos cursos superiores, onde pessoas negras se projetavam na esfera pública. E o Nascimento Moraes queria fazer engenharia, mas não fez engenharia. Mas, ao ter o liceu, ele estava bastante capitalizado do ponto de vista dos outros intelectuais com os quais ele concorria e disputava espaço, porque se gerou aqui no Maranhão também um funcionalismo, digamos assim, um janota provinciano branco de funcionalismo público também bastante descapitalizado, ou seja, que também não conseguiu fazer as grandes faculdades, etc. Porque se você fazia essas grandes faculdades, em geral, você se mudava, né? Então, os intelectuais maranhenses do século XIX que a gente conhece são todos aqueles que se sediaram no Rio. Graça Aranha, Arthur Azevedo, Aloysio Azevedo, Gonçalves Dias, etc. Então, esses são os intelectuais maranhenses proeminentes que te conhecem, que eles se deslocaram para o Rio. Os que ficaram tinham impasses para entrar, digamos assim, na grande consagração intelectual, que era ir lá morar na corte, que era ir bater papo na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Então, então, a galera que ficou era uma galera que tinha um prestígio da cor, mas com as quais ele tinha credenciais intelectuais para disputar. Então, ele foi muito polêmico, foi um intelectual muito polêmico, de briga no jornal. E ele é talvez um dos primeiros intelectuais que eu já vi a utilizar já de cara a palavra intelectual negro para se nominar. Em 1910 ele faz isso, né? Ele tem um livro de polêmica racial. Estou analisando esse material, chamado Puxos e Repuxos, que é um livro em que ele está respondendo a agressões raciais contra ele no jornal. E o prefácio, que chama Duas Palavras, depois, se eu tiver habilidade aqui no Zoom, em algum momento, quando tiver um intervalinho, eu me organizo para compartilhar com você. Oba! O prefácio, que chama Duas Palavras, começa assim:
É nós que admiramos o belo intelectual negro, papapá, 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 papapá. E termina dizendo assim: este livro marca a vitória de um negro contra muitos, né? Então é um intelectual assim muito interessante para o período. Ele está fazendo isso aí tudo em 1910 em São Luís do Maranhão, né? Com certeza. E É o também, filho dele que vai resgatar a Maria Firmina. sim, que também ele e o filho foram. Nós também já tivemos nesse griot de falar deles, assim, dessa história, um pouco mais do filho e dessa questão toda, né, desse resgate. Beleza, obrigado por ter corrigido, assim. É. Mas é interessante mesmo, assim. E Beleza. ele tem um romance maravilhoso chamado Vencidos e Degenerados. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Que começa na festa da abolição e vai descrever a construção das hierarquias sociais e raciais a partir dali. Então ele contrapõe o que foi a exultação da abolição, a festa, o povo na rua, etc., acreditando que a sua vida ia ser transformada, e as decepções e a frustração com o projeto, tanto com o projeto de abolição quanto com o projeto de. Também é isso, né? Quer dizer, a literatura é muito importante porque a literatura e a música, né? Eu diria, aí vai ficar complicado, mas a literatura e a música são duas ferramentas muito importantes porque o pensamento social, do ponto de vista dos negros, está configurada nessa forma simbólica. Se você não sabe decifrar um conto, um romance, uma letra de música, o problema não é só estético. O problema é que você não vai compreender o pensamento social dos negros brasileiros, porque ele não foi configurado originalmente pela tese, pela dissertação, pelo ensaio. A forma simbólica de expressão dele é desse tipo. Então, para nós, a relação com a arte, ela tem outro tipo de intensidade, porque ela é uma relação com o que é a construção do nosso próprio pensamento, né? É muito interessante, viajando agora total, é muito interessante quando a gente olha, por exemplo, né, para como todos aqueles discos do Jorge Ben, do, dos 60, de 68, 69 e 70, ou seja, 10 anos antes, digamos assim, do ressurgimento ali do MNU, ou seja, que é um marco da formação do movimento negro moderno, é tão interessante ver como todos aqueles temas, todas aquelas questões estavam nas músicas, né? A questão da mulher negra, a questão da diáspora, África-Brasil, a questão da valorização da história, a questão de você ter um sujeito diferente, a questão do problema desse novo sujeito urbano, né? Take it easy, my brother Charles, a questão do modo de uma linguagem que não se contém dentro do país, mas que ela é internacionalizada, aquela é muito interessante quando você olha, parece que a arte está antecipando, mas não é que a arte está antecipando, é que ela é a forma pela qual esse pensamento realmente está sendo montado. Ela está antecipando muita coisa mesmo, mas ela é a forma pela qual esse pensamento está sendo montado, né? Então é engraçado, porque as pessoas me perguntam muito, quando vão me perguntar sobre referências mais pessoais, né? E como eu sou professor universitário, né? As pessoas me perguntam sobre os livros, né? E de formação, etc, etc, né? E eu falei, olha, mas eu acho que para mim, na minha casa, quer dizer, os discos são mais. Os discos, a gente debatia discos, não debatia livro, mas debatia muito mais disco do que livro. O disco ele é motivo de debate, até hoje, na minha família, né? E no mundo ao redor da minha família, né? De um disco, sobretudo desses, né? Sei lá, um disco que sai, ele é uma coisa para ser debatida. Você vai, numa festa, numa coisa. Isso aconteceu nas famílias negras aí, pelo menos nas famílias negras como a minha, ao longo aí do século XX, né? Isso foi muito importante, né? Esse espaço do que é o baile, esse espaço do que é
do que a festa como um espaço também de expressão simbólica de coisas, né? Daí a importância dos cartazes. Eu tô muito afim, Plínio, agora, de olhar para outras configurações, sabe? Eu gosto muito da pesquisa de literatura, trabalho com isso, tenho muitas coisas ainda para escrever sobre isso, mas eu estou me amarrando muito nos cartazes daquele período, nessa cultura de cartazes, em que toda uma estética africanizada apareceu, em que toda uma iconização do zumbi apareceu, em que muitas coisas que apareceram nessas formas simbólicas mais singelas, e que parecem menos complexas, mas que tem uma complexidade enorme quando você vai ver, né, um cartaz de um cara que eu sou muito fã dele, do Nelson Inocêncio, que assinava Nécio Benguela na época dos cartazes, né? É lindo aquela coisa que ele faz, né? Tem um cartaz dele, acho que dos anos, pô, lembrar a data de cartaz é difícil, mas tem um cartaz dele ali dos 70 para os 80, que é lindo como ele faz o black no cabelo da personagem que ele está desenhando, e o quilombo está dentro do cabelo da personagem, né? Então ele desenha o quilombo dentro do black da personagem, né? Performando aí, simbolizando aí toda uma ideia de consciência negra, mas de consciência negra que está fundindo o black, o quilombo e essa, cara, é um material fantástico, Com, um material fantástico. Ele mesmo escreveu um livro sobre isso, chamado Consciência Negra em Cartaz, um livrinho pequenininho, mas um clássico assim, porque muito pouca gente conseguiu olhar para aquilo com aquela delicadeza e entender que aquilo ali tinha uma importância estética e política muito relevante para descrever o que são as culturas negras contemporâneas, né? Então é muita coisa, né, para gente pensar, né? Muita coisa. não, são trabalhos para algumas vidas. São Exatamente. trabalhos para algumas vidas. Querido, É. então vou te dar um tempo agora, um descanso. Vou pedir uma gentileza aqui e vou fazer assim aquela. Adiantei e vou fazer uma estante preta nossa aqui, porque você falou muito de griot, então a gente já vai lá para falar de livros e outras coisas para Muito bom. fazer assim. Então, e é aquele pedido que sempre temos, né? Assim, assine o canal, vamos lá, não esqueça da gente, deixe seus comentários, né? Vamos lá. O primeiro estante preta, também falando dos que já foram essas ancestralidades, é Pulho ao Vento, poeta alfaiate. O autor é João Antônio Ribeiro. Saiu pela Malê Editora. Essa publicação, ela suscita múltiplos interesses, como diz a sinopse dela. É uma matéria que fala desse artístico literário, que resgata isso que Matheus está nos contando, essa história, esse olhar, né, desse, desse lugar de Minas, né? Muitos dos textos aí saíram, né? Apenas dois desse livro, mas muitos saíram no Jornal da Cidade, né? Nas décadas de 50 e 60, Voz de Diamantina, né? Vai trazer essa história, esse olhar desse poeta negro, desse ser negro em Minas Gerais, que também tem todas as outras características, né? Tem várias repetições e outras características que é bem interessante, bem necessário. Folhas ao Vento, o poeta alfaiate de João Antônio Ribeiro. Um outro, também da editora Cruz e Souza, é José Rosa Júnior, poeta da alma, que organizou esse texto, né? Esse texto foi Fábio Garcia. Ele é natural, né, de Cerro. Ele nasceu em maio de 1881 e ao lado de Antonieta de Barros, de Afonso Juvenal, Trajano Margarida, ele faz parte dessa geração pós-abolição. Órfão de pai, estudou, né, música na força pública, depois regeu várias bandas e várias histórias. Então, ele tem, o João Rosa Júnior, ele traz esse olhar, né? Eles faziam parte do grupo, né? Que trabalhavam, estudavam e liam, discutiam esses textos assim do Cruz de Souza.
é muito interessante, né? Ele publicou 3 livros de poema, né? Pleitos e homenagens através de tudo, extremos, né? E essa obra ela reedita vários olhares dele todos. Por fim, um trabalho lá do selo negro da Sumos, né? A imprensa negra do Brasil do século XIX, que a gente também estávamos conversando, né? E a Heloísa, que fez Heloísa de Souza Ferreira, ela coloca que a investigação proposta por Ana Flávia revela a existência de movimentos de resistência negra já no século XIX, a gente já estava falando. Ela pesquisou alguns jornais, não todos, mas alguns jornais, né, o Homem de Cor, né, o Cabrito, vários do Rio de Janeiro, São Paulo, e ela trouxe toda essa discussão desses letrados, desse olhar, né, né, e essa característica desse trabalho, desses periódicos que traziam essa discussão desse ser negro, né? É importante isso. A imprensa negra do Brasil, Ana Flávia Magalhães Pinto, Consciência e Debate. E aí estamos voltando, assim, ó, por gentileza, assine o canal, deixe seus comentários, é muito importante, fale. E aí vamos continuar, Matheus. Vamos lá. Como eu tinha prometido aqui, você tem que ativar o meu compartilhamento, Play. Tá, Deixa eu mostrar para você. só um momento aqui, fazendo essa história com o anfitrião. Beleza? Como você quiser, querido. Hum, olha aqui, ó. Estão vendo? Sim, puxos e repuxos. Esse é o material, né? É muito legal mostrar os arquivos, né? Eu sou um cara que trabalha com material de pesquisa, né? Então, esse livro só saiu na tô penando para reeditar. Vamos lá. Esse livro, ó, Puxos e Repuxos, que é o livro de polêmica dele, né? Então tá aqui, ó. Amigos de José do Nascimento Moraes, amigos e admiradores, que o belo intelectual negro os conta às centenas, na terra que há um decênio lhe testemunha as fortes energias de escritor. Resolveram em fechar em volumes artigos que Nascimento escreveu há meses, em resposta a agressões anônimas de não sabemos quantas meia dúzias de homens de letras, passados e repassados, galis inclusive no banho lustral do batismo, das consagrações literárias e não literárias, profanas e não profanas, né? E aí ele tem toda a descrição, mas eu chamo a atenção aqui para o último parágrafo, né? Em que ele fala: é a vitória de um negro contra muitos brancos que vamos assinalar com a publicação desse livro, né? Então tá aqui, 1910, São Luís do Maranhão, tipografia dos jornais dos artistas, né? É um material fabuloso um negócio desse. Com É uma certeza. preciosidade assim, né? E eu acho que são essas coisas assim que eu acho que boa parte da minha geração que está trabalhando nas universidades está se dedicando a descobrir e dar o tratamento intelectual e científico devido a isso, né? Mostrar um pouco o que isso revela do país, né? Ou seja, o que isso revela sobre o que tudo bem, ele mesmo está falando, né? O belo intelectual negro, que é mais interessante ainda, né? Mas o que isso revela do que é o Brasil, né? Que é o racismo, do que é os processos de formação de grupo, a racialização. É muito legal. Assim, é uma coisa que eu gosto realmente, né? Perfeito. E você tem esse outro trabalho também com esse grupo Bitita? Conta um Isso, pouco. o Bitita é um núcleo de estudos Carolina de Jesus, lá da Unicamp, né? Que eu coordeno junto com o meu grande parceiro Gustavo Rossi, professor do departamento de antropologia, aonde, na verdade, a gente é um grupo de pesquisa, né, com os nossos alunos de mestrado, de doutorado e de iniciação científica, onde a gente debate essas questões todas, né? Então, ano passado a gente leu sobre o mundo negro dos anos 50, né? No Rio, a gente leu o romance
a gente leu o romance do Ney Lopes, um pouco de Edson Carneiro, o debate, a briga entre o Edson Carneiro e o Abdias naquele evento dos cadernos brasileiros em 1968. Então é isso, quer dizer, a gente trabalha com os materiais, né, com as fontes, com os arquivos, com esse debate vivo, daquele período e daquela época, né, para formar uma geração com um olhar diferente para isso, né? Não, e você não só um debate vivo, mas vivificando isso. Porque muitos de nós que estamos ali, a gente não soube, mal sabe agora. Né? Não Uhum. soube naquele momento. A gente tem fragmentos, tem pedaços, É, né? Tem quem viveu é esse. Então eu estava aí, né? Estava ouvindo, estava vendo, estava lendo. Quem vi... esses 200 anos, precisa de um esforço. Estou me dedicando a isso também. Precisa de um esforço que condense esses 200 anos numa coisa pequena. Porque é isso que está. É isso. A gente está com os fragmentos. Então, tem a pesquisa sobre o século XIX, tem a pesquisa sobre o Cruz de Souza, sobre os autores, sobre a imprensa negra paulista, sobre o que aconteceu em Pelotas, sobre o movimento negro moderno de 78, etc. Mas não tem algo que conecte isso numa história social dos intelectuais negros brasileiros. Né? Tá precisando de uma coisinha pequena que consiga fazer essa ponte. Estou me é. esforçando nessa direção. Vamos ver se vai dar certo. Não, vai dar, porque né, uma forma que eu consigo fazer, e é um jeito assim, bem no nosso escurecimento, é trazer pela literatura. Então, você contando disso, mas você tem que dar todo esse contexto, porque essa escritura, esse escritor negro não apareceu, vou escrever e vou lá. Né? Ele teve toda uma provocação e uma outra situação, assim. É. Mas, querido, vou pedir minha última licença aqui, para a gente fazer sugestão desse canal, que é também uma outra maranhense, né? Que ela não, ela é paulista, mas ela está Maranhão. A Ilma de Fátima de Jesus, que veio falar muito de Maria Firmina, falou do Nelson Moraes Júnior, desse resgate, dessas questões todas. Foi uma conversa muito interessante com a Ilma. E lembrando, né, que esse programa, essa conversa poderosa que nós estamos tendo, eu ofereço ao Rogério Silvestre, a Ilma e Fátima, a Luana Levi e a Bárbara Inês. E é isso, Matheus. É isso. Eu agradeço muito a sua gentileza, agradeço muito sua paciência, né, sua gentileza de a gente poder conversar e saber muito mais, né? Eu estava muito querendo desse Astolfo Marques também, mas essa do Moraes foi um presente também. E essa sua missão, né, se eu puder ajudar, de fazer essa conexão assim para a gente, porque vai ser para trazer mais. Assim. Beleza, eu que agradeço assim, a oportunidade de dialogar, foi muito, muito legal e vida longa às notas de esclarecimento. Opa, precisamos. E é isso. Fiquem aí, assine o canal, faça seus comentários. Aí você tem toda onde procurar o Matheus. Até. Muito obrigado. Um abraço. Tchau.